Bom dia! Fala, galera do sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo jóia. Vamos para mais uma aula de matemática? Então eu quero a apostila aberta na página 433. Vamos continuar respondendo questões sobre o módulo 24, o estudo das frações. Nós temos o teste 1, 2, 3 e 4. Vocês perceberam? Eu tenho vários gráficos, desenhos representando as funções. Então, eu preciso que a aula seja assim, comigo, explicando para vocês passo a passo. E eu acredito que assim, com vocês visualizando a tela e me ouvindo, fica mais fácil a compreensão. Qualquer dúvida, é só me chamar no WhatsApp. Teste número 1. O gráfico a seguir mostra as quantidades de unidades vendidas por cada tipo de docinho que Cecília faz para vender. A Cecília vende olho de sogra, 10 unidades. Cajuzinho, 25 unidades. Brigadeiro, são 32 unidades. Bem casado, são 17 unidades. Beijinho, 20 unidades. O docinho mais vendido responde por qual fração do total de docinhos vendidos? Então, nós temos que encontrar o docinho mais vendido. Grifem na apostila de vocês. Vamos formar uma fração com o total de docinhos vendidos. Primeiro, qual é o docinho mais vendido? Observem aqui o gráfico comigo. O docinho mais vendido é o brigadeiro e são ao todo 32 unidades. Agora nós temos que encontrar o total de docinhos. Para encontrar o total de docinhos, nós temos que adicionar todos os docinhos que aparecem no nosso gráfico. 10 mais 25 mais 32 mais 17 mais 20. Vocês podem efetuar a adição aqui ao lado, combinado? Depois, a fração, ela tem o docinho mais vendido, que será o numerador, que fica em cima, e o total de docinhos é o denominador, que fica embaixo da fração. Vamos acompanhar agora a resolução? Total de doces vendidos. 10, que são a quantidade de olho de sogra, mais 25 cajuzinhos, mais 32 brigadeiros, mais 17 bem casados, mais 20 beijinhos. Total de docinhos são 104. 104 será o nosso denominador. O doce mais vendido foi o brigadeiro, com 32 unidades. O 32 será o nosso numerador. A fração correspondente é 32 104 avos. Acompanhem aqui comigo. 32 104 avos. Deixa eu separar aqui um pouquinho. Pronto. O 32 104 avos, que são 32 brigadeiros em relação a 104 docinhos, não está em nenhuma das alternativas. Nós não temos 32 104 avos como resposta. Então, nós temos que pensar, será que existe uma maneira de tornar 32 104 avos uma fração com valores menores? Sim, isso é possível e se chama simplificação. Simplificar uma fração é dividir o numerador e o denominador por um mesmo número, diferente de 0 e diferente de 1. Por que diferente de 0? Pois nós já vimos que não existe divisão por 0. E simplificar por 1 também não existe, porque todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, você não vai diminuir os valores. Pensem comigo. 32 104 avos. O 32, você poderia dividir por 2, você poderia dividir o 104 por 2. Só que os resultados ainda continuariam pares.
32 e 104 você também poderia dividir por 4, mas você tem que pensar no maior divisor comum. Eu pensei no 8. Eu dividi o 32 por 8. 32 dividido por 8 é 4. Ok? Agora eu faço a conta do 104. 104 também tem que ser dividido por 8 e tem que ser uma divisão exata. Não pode ter resto. 104 dá divisão exata por 8 dá 13. Então, 32 104 avos é uma fração equivalente. É o mesmo que 4 13 avos. E nós temos aqui a alternativa 4 13 avos. Então, não se esqueçam, quando uma fração tem números muito altos, ela pode ser simplificada. Como é a simplificação? Dividindo o numerador e o denominador. Os dois devem ser divididos ao mesmo tempo pelo mesmo número. Vocês poderiam dividir 32 por 2, que dá 16. 16 dividido por 2, que dá 8. 8 dividido por 2, que dá 4. Só que demora bastante, não é mesmo? 104. 104 dividido por 2, 52. 52 dividido por 2, 26. 26 dividido por 2, 13. Então, você pode ir fazendo dividindo por 2, dividindo por 2, dividindo por 2. Ou dividir direto por quem? Por 8, que é bem mais prático. Certinho? Agora, nós vamos para a próxima questão. Só um detalhe. Não se esqueçam de deixar todos os cálculos na apostila de vocês. Eu vejo alguns alunos que me enviam fotos apenas com o resultado final. Na matemática, você tem que deixar todo o processo, todo o passo a passo. Combinado? Então, agora vamos para a questão número 2. Determinada empresa ampliou seus negócios e anunciou a contratação de 75 novos funcionários para 27 cargos diferentes. Então, a empresa vai contratar 75 novos funcionários. Foram abertas 75 novas vagas. O setor de recursos humanos recebeu 1.358 currículos de candidatos a essas vagas. Quantas vagas? 75. Quantos candidatos? 1.358. A relação entre o número de candidatos e o número de vagas corresponde a aproximadamente. O que significa o aproximadamente? Que não será uma divisão exata. Ela terá resto ou você continua com vírgula e ela terá décimos, centésimos, ok? Para descobrir a relação entre o número de candidatos e o número de vagas, é uma divisão. O número de candidatos, que são 1.358, e o número de vagas, que são 75. Então, vocês devem efetuar a divisão aqui. 1.358 dividido por 75. E nós temos as alternativas. Alternativa A, 1,5 candidato por vaga. Alternativa B, 13 candidatos por vaga. Alternativa C, 18 candidatos por vaga. Alternativa D, 50 candidatos por vaga. Como fica nosso cálculo? 1.358 dividido por 75 é aproximadamente igual a 18,11. Você coloca, faz a conta certinha, coloca a primeira casa, a segunda casa. 18,11, arredondando, está mais próximo de quem? 1,5, 13, 18 ou 50? De 18. Então, são 18 candidatos por vaga. Não se esqueçam de deixar aqui ao lado a divisão. Agora, nós vamos para a questão número 3. Considere as partes pintadas de vermelho de cada figura e a igualdade que a representa na forma de fração, decimal e porcentagem. Então, nós temos a fração, o número decimal e a porcentagem. Assinale a alternativa em que a sentença está representada corretamente.
Vamos analisar todos os desenhos um por um. Primeiro, letra A. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 aqui no denominador. Está correto. Agora, vamos contar os quadradinhos que estão pintados de vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui temos quantos? 7. Então, a alternativa A está errada. Não são 7 quinzeavos, são 8 quinzeavos. Então, a alternativa A já está errada. Agora, vamos para a alternativa B. Quantos quadradinhos nós temos ao todo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O nosso inteiro foi dividido em 12 partes iguais, certinho. Agora, será que nós temos 4 quadradinhos aqui? 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Meio quadradinho com meio quadradinho forma um quadradinho e nós ficamos com 8. Nós temos 8 aqui? Também não. Não é a alternativa B. Na alternativa B, nós teríamos 8 dozeavos, ok? Agora vamos para a alternativa C. Quantos quadradinhos ao todo? 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. O denominador está correto. Agora, vamos contar as partes que estão em vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meio com meio forma mais um. 7. Opa! Meio com meio forma mais um. 8. Meio com meio forma mais um. 9. Olha que legal. 9 vinteavos. A alternativa C está correta. Se nós dividirmos o 9 por 20, o resultado é 0,45. 0,45 são 45 centésimos. 45%. Vamos conferir a letra D. Quantos quadradinhos nós temos ao todo? Qual será o nosso denominador? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O denominador está certo. Agora, quantos quadradinhos foram coloridos de vermelho? Aqui eu tenho meio quadradinho com meio quadradinho, 1, 2, 3, 4, 5. Meio mais meio, 1. 5 mais 1, 6. E aqui foram colocados quantos? 8. Então, ela também está errada. A única alternativa correta é a alternativa C. Vamos colocar a nossa resposta aqui. Alternativa correta, alternativa C. Basta contar o número total de quadradinhos que compõem a figura, o número de quadradinhos pintados de vermelho e estabelecer uma relação entre esses números, como eu fiz explicando um a um para vocês. Vocês podem ir completando aqui com a resposta correta nas que estão erradas, certinho? Agora, nós vamos para a página 434, a nossa última questão, o nosso último teste. Numa turma de X alunos, por que X? Porque nós não sabemos o total de alunos, ok? É um valor desconhecido, foi chamado de X. Você não sabe quantos alunos são. 2/3 são atletas. Então, nós temos uma turma que foi dividida em 3 partes. 2 partes são de atletas. Uma parte não tem atletas. E suas preferências por modalidades esportivas estão expressas no gráfico abaixo. Natação, quantos alunos? 2. Futebol, 8. Vôlei e basquete com 4, peteca e handebol com 1.
Considere que nenhum desses alunos pratica mais de um esporte. Então, cada um escolheu um esporte, somente. Analise as afirmativas abaixo, classificando-as em verdadeira ou falsa. Primeira, metade dos atletas gosta de vôlei ou de basquete. Então, vamos lá. A primeira afirmação é falsa. Aqueles que praticam vôlei e basquete, vôlei 4, mais basquete 4, somam 8, o que não corresponde à metade dos atletas. Vamos calcular o total de atletas? 2 mais 8, mais 4, mais 4, mais 1, mais 1. Total de atletas, 20. Qual é a metade de 20? 10. Então, metade dos atletas gosta de vôlei ou de basquete? Quem gosta de vôlei ou de basquete são 8. E a metade de 20 atletas é igual a 10. Então, a primeira é falsa. A segunda, 40% dos atletas preferem futebol. Então, vamos calcular 40% dos atletas, que são 20 alunos. Como a gente encontra 10%? Para encontrar 10%, é só dividir por 10. Isso mesmo, a gente já viu. Eu pego 20, divido por 10, descubro que 2 alunos equivalem a 10%. Só que nós estamos procurando 40%. Então, por isso que nós vamos multiplicar o 2 por 4, porque 10% vezes 4 fica 40%. 2 alunos são 10%. Vezes 4, 8 alunos, que são o quê? 40%. Olhem aqui no futebol, são 8 alunos, então é uma afirmação verdadeira. 40% dos atletas preferem futebol, que são 8 alunos. O número de alunos dessa turma é menor que 25. Nós sabemos que 2/3 são 20 alunos. Então, a sala está dividida em 3 partes iguais. 2 delas têm 20 alunos. Quanto tem em cada uma? 20 dividido por 2, 10. Então, se 2/3 são 20 alunos, 1/3 que não é atleta são 10 alunos. Então, eu tenho 20 alunos que são atletas, mais 10 alunos que não são atletas. O número total de alunos é 30, ok? Então, pensem bem, 2 partes aqui são 20 alunos. O nosso inteiro está dividido em 3 partes. 20 dividido por 2, quer dizer que cada partezinha tem 10 alunos. Vezes 3 partes, 30 alunos. Ou você pode pensar assim, se 2/3 são 20 alunos, 1/3 é a metade de 20, que são quantos? 10 alunos. Então, 2/3 são atletas. O restante do todo é 1/3, não é mesmo? Você tem 2 partes de atleta e uma parte que não é atleta. 2 partes que são atletas são 20, e essa parte que não é atleta são 10. 20 mais 10, 30 alunos. O número de alunos dessa turma é menor que 25? Não, é maior. Então, a alternativa aqui é falsa. Então, nós temos falso, verdadeiro e falso, que é a alternativa C, ok? Pessoal, por hoje é só. Façam todas as anotações na apostila de vocês. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo. Eu sempre fico muito feliz atendendo vocês e esclarecendo as dúvidas. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!